Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar o presidente em exercício, o deputado André Siciliano, fazer um cumprimento especial a todos aqueles que me antecederam, em particular ao deputado Jair Bittencourt, e dizer a ele que, como policial civil, como policial, é sempre muito bom quando nós ouvimos uma referência elogiosa aos setores da polícia, sobretudo porque sabemos o quanto tem de dedicação, o quanto tem de compromisso com a causa pública, de pertencimento àquelas instituições para que o resultado aconteça. Mas, lamentavelmente, deputado Jair Bittencourt, e hoje que nós assistimos, estavam lá deputado Paulo Ramos, deputado Paulo Melo, deputada Cidinha Campos, deputado João, eu, assistimos a substituição, a assunção do novo comandante-geral da Polícia Militar, a quem nós já desejamos sucesso, comandante Valnei Dias. As expectativas são muito ruins, as expectativas são as piores possíveis. Quando nós pensamos aqui em Instituto Médico Legal, e o senhor traz com muita precisão a questão do médico legal dos postos, do PRPTC, do interior, o médico legal sede passa por um problema sério de limpeza. E talvez possamos ser surpreendidos com notícias da dificuldade do exercício da função do médico legal em razão de um contrato de limpeza, em razão das dificuldades financeiras que acorrem o nosso Estado. E eu ouvi atentamente todos aqueles companheiros que fizeram a discussão do projeto e me permitia fazer essa discussão num segundo momento, agora, no expediente final. Tive a oportunidade de conversar com alguns companheiros, como o deputado Luiz Paulo e tantos outros, e quero dizer que há um princípio na apresentação desse projeto que me preocupa e também me incomoda de uma maneira muito particular. É que nós recebemos um projeto de lei que é composto de um único artigo, e eu, que venho do mundo do direito e aprendi que só é verdade aquilo que está nos autos, e quero aqui dizer a pertinência da fala do deputado Luiz Paulo, quando ele nos reporta, nos traz luz aquilo que está sendo colocado na justificativa, para que essa justificativa seja transposta como artigo de lei, porque uma vez resolvido, aprovado nesta casa esse projeto, a justificativa desaparecerá. Mas além da carência de elementos que são apresentados numa justificativa que não tem mais do que 15 linhas, me causa um profundo aborrecimento e um profundo desconforto estar debatendo esse tema sem o governo minimamente ter promovido, por exemplo, a seu pedido ou por intervenção desta casa, né, em particular da base do governo, da liderança do governo, com todo o meu respeito ao deputado Edson Albertassi, mas nós sequer discutimos esse projeto. Alguém, ao longo das belíssimas manifestações trazidas durante esse dia, alguém disse que nós estaríamos assinando um cheque em branco. E eu quero dizer que tenho muita dúvida ainda se as emendas que apresentarei ou as emendas que serão acolhidas aqui serão suficientes para resguardar aquilo que deve ser resguardado. Para resguardar, por exemplo, a situação do servidor público. Se fala muito do custo do servidor público, do custo do inativo, do momento em que o servidor ingressa, né, para a inatividade, mas o servidor público, ele cumpriu religiosamente aquilo que foi determinado pelo poder público. O servidor público cumpriu de uma forma precisa, e só assim ele pode se aposentar, todas aquelas exigências que o Estado lhe obrigou por mais de 30 anos. Então, não é lógico, não é coerente que agora
nesse momento, nós não sejamos capazes de, como um país republicano, eu costumo dizer que a questão do servidor público é a nossa cláusula pétrea. Eles não podem ser penitenciados, porque o problema das contas públicas passa por gestão e não por descumprimento de algum mandamento por parte dos servidores públicos. E, nesse sentido, no meio dessa situação econômica que se arrasta desde o ano de 2015, que já se apontava no final de 2014, que foi socorrida por essa casa, em inúmeros momentos, nós poderíamos aqui resgatar todas as ações produzidas por essa casa que permitiram que o governo fomentasse o seu caixa, a sua reserva econômica. Em nenhum momento agora, diante da apresentação desse projeto, qualquer tipo de discussão é travada com essa casa. Em nenhum momento fez o governo do Estado o seu dever de casa, que é, ao mesmo tempo que discutíamos a grave crise financeira, que era comentada em todos os cantos desse Estado, eram concedidos 14 decretos de isenção fiscal. O TSE, em audiência pública promovida aqui pela Comissão de Tributação, presidida pelo deputado Luiz Paulo, nos deixou claro que cerca de 185 milhões deixaram de ser arrecadados nos anos de 2007 e 2015. O subsecretário da Receita nos disse de uma forma muito transparente, o subsecretário Antônio Cabral, que a isenção permite, sim, baixa na arrecadação. Enquanto isso, nós não fizemos nada no sentido da redução dos cargos em comissão, não fizemos nada no sentido da redução das secretarias, não fizemos nada no sentido de reanalisar as contas públicas e apresentamos um projeto de lei e recebemos, melhor dizendo, nessa casa, um projeto de lei que é lacônico, que traz ao seu lado uma caixa preta, porque o que será? Será que estará garantido efetivamente, conforme foi colocado aqui pelo deputado Luiz Paulo, quando fez, uma análise pontual dos artigos da lei de responsabilidade fiscal? Será que teremos a garantia da não demissão dos servidores? O que é isso que dizem os jornais de um aumento de 30% da Previdência? O que é isso? Isso é o que já acontece em algumas empresas, a possibilidade de se estabelecer uma Previdência em caráter complementar. Então, na verdade, temos muito poucas informações para que possamos ter a convicção se estamos ou não assinando um contrato em branco para que o governo do Estado tome ao seu modo e sob o seu jeito as decisões que serão tomadas. Eu quero dizer que as emendas que apresentei, e quero me permitir uma curiosidade, eu julgava que ao final desse debate, o nosso presidente iria, pelo menos, anunciar uma centena de emendas apresentadas diante desse projeto. Acho que esse projeto é, sem dúvida nenhuma, talvez o mais importante projeto que foi apresentado nessa casa pelo Poder Executivo. E, para surpresa minha, menos de 70 emendas, precisamente 53, 50... Obrigada, me corrige aqui o deputado Luiz Paulo, 57 emendas. E aí eu fiquei me perguntando o porquê desse número, já que nós já vivenciamos aqui, deputado Luiz Paulo, em outros momentos, centenas de emendas, que a própria reunião do Colégio de Líderes, que tem a presença de todos os parlamentares, é difícil até aglutinar as emendas para um exame. Mas talvez a ausência de emendas reflita a
pouca informação que traz esse projeto, que nos permite a fazer um entendimento de que não temos muitas dúvidas se devemos ou não aprovar esse projeto. Eu quero dizer aqui que trago comigo também uma angústia. A lei a que se refere isso, ao estado de calamidade, se reporta aos Jogos Olímpicos. O estado de calamidade, dentro daquilo que determina o preceito constitucional, não é isso que a gente está vivendo. Ele é fruto de desastre natural. E aí eu me pergunto, se esse projeto de lei aponta o estado de calamidade nos Jogos Olímpicos, por que esse projeto não foi remetido anteriormente para cá? O que vem depois desse projeto? Qual será o dia seguinte após a aprovação ou a não aprovação? Acho que essa casa precisa de informações concretas, né? E aí a gente já viu, os jornais estão já noticiando, nós tivemos notícia disso. Há uma previsão de estimativa de arrecadação de 62 bilhões e algo mais de receita líquida, mas a despesa é mais de 77 bilhões. É correto isso? Esse projeto que nós recebemos, podemos receber dessa forma, com a assunção do governo, que faz uma perspectiva de que não tem receita líquida suficiente para suprir as suas despesas? É assim que fazemos no dia a dia. Quero trazer aqui a sabedoria das donas de casa, que vão ao mercado e buscam o produto da estação. Então, na verdade, talvez essa ausência de emendas não reflita um distanciamento do parlamento da causa. Não, é muito mais grave do que isso. Essa ausência de emendas esteja, talvez, na medida exata de que há uma carência de informações e uma insegurança desse corpo de parlamentares para ter convicção o que é melhor para o Estado do Rio de Janeiro. E o que é melhor para o Estado do Rio de Janeiro não pode ser o que é melhor para o governo do Estado. O que é melhor para o Estado do Rio de Janeiro é o que possa ser bom para o povo do Estado do Rio de Janeiro e para aqueles que dão sustentação à administração pública, que são os servidores públicos. Por isso, o meu compromisso com a emenda de não permitir a demissão ou a diminuição da remuneração, de exigir o mínimo de corte de 30%, dos cargos comissionados, de estabelecer um prazo, porque esse estado de calamidade não pode ser para o resto da vida. Então, na verdade, todas essas emendas, eu as faço e espero em breve ter essas respostas como um exercício para garantir que essa grande crise econômica não seja maior do que a nossa capacidade de escolher o que é correto e o que é justo para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada.